Eu não sei se você já pensou nisso, mas sempre que você envia seu documento de identidade online, você corre o risco desse documento ser vazado, o que pode ter consequências inimagináveis. No caso, e se alguém interceptar a sua verificação QIC? Essa pessoa pode se passar por você. Muitos desses provedores de verificação de idade mantêm e armazenam os dados do seu escaneamento em um banco de dados. Um bom exemplo disso é a Persona, que diz que geralmente apaga os dados imediatamente, mas nas letras miúdas de sua política, diz que a Persona pode reter os dados quando necessário para detectar, investigar ou prevenir atividades suspeitas ou fraudulentas. Isso é apenas aquele clássico e vago juridiquês, que é só uma forma bonita de dizer que eles podem reter os dados sempre que quiserem. Como não está definido, eles podem definir o que constitui atividade fraudulenta ou suspeita no momento que desejarem. Outros provedores de verificação, como o Strip, retêm dados biométricos por 1 ano e informações de identidades em imagem capturadas por até 3 anos. Esses são apenas 2 dos muitos provedores de verificação de idade. E o grande problema são com os bancos de dados, que eles sofrem invasão o tempo todo. E com a escala das fraudes atuais e o quão persistentes os golpistas são, os bancos de dados que armazenam qualquer tipo de informação pessoal, especialmente a sua foto do documento de identidade, pode ser facilmente vazada para burlar algum processo de QIC, que é o método que as empresas usam para autenticar a sua identidade. São os alvos primordiais. São alvos de altíssimo valor, pois imagine o que vai acontecer quando um hacker entrar em um desses bancos de dados que tem o seu rostinho com o seu documento escaneado. Vazamentos desse documento só vai se tornar ainda mais comum com o passar do tempo. Com a ascensão do vibe coding, as pessoas que programam usando IAs geralmente estão focadas em fazer algo bem funcional, em vez de fazer algo seguro. Você vê isso o tempo todo com projetos criados via vibe coding. É comum pensar que em projetos assim a segurança é deixada de lado, já que a barreira para se começar um código é bem menor. Se tu tá duvidando, pensa assim. Você foi contratado como um dev e agora vai fazer um código. Só que tu vai lá e pede pro Cloud: ei, crie isso para mim, crie uma função e crie esse site. Mas você não vai pedir certificados de filtrar adequadamente se a gente está imune a ataques XXS, higienize as entradas para a função de busca, sei lá o que pode ter mais de um ataque provável. Mas você não vai pensar isso, você nem vai saber quais são os prováveis ataques que você pode sofrer. Tá, bora fazer um exercício. Digamos que você é um brasileiro vivendo aqui e você precisa mudar o seu rosto, o seu documento para uma verificação de idade. De repente, o banco de dados é invadido e o hacker acaba obtendo o seu documento, o seu rosto. Em seguida, o hacker vai lá, pega o teu RG, o teu CPF, o teu e-mail e usando um pouquinho de malabarismo inteligente, ele consegue encher tudo de phishing e do nada ele sabe o teu número, a tua casa, teu apartamento, onde é que tu vive, quantos cachorros tu tem, o teu pai. Ele não sabia nada até um momento desse e por um simples vacilo que não foi seu, foi de um provedor alternativo, agora eles possuem o seu rosto, os seus dados, eles podem muito bem abrir um empréstimo no seu nome, porque hoje em dia as ferramentas IA estão bastante fortes. Eles podem criar um rosto falso, eles podem fazer tantas coisas no seu nome por um simples vacilo de CPF vazado. Cara, a gente tá frito. Mas assim, né? Eu acho que vale a pena porque a gente tá protegendo as crianças, né? Eu sei perfeitamente do problema que as telas trazem aos menores, mas existem maneiras mais inteligentes de agir com esse problema, em vez de abdicar de toda a nossa privacidade, de toda a nossa segurança. Mas bom, se eu tô trazendo o vídeo é porque eu achei uma solução. Eu tava navegando pela internet e eu deparei com uma nova arma, ao qual a gente pode nos proteger contra esses demônios predadores de verificação de idade. Apresento a vocês a extensão do Firefox, que burla a verificação de idade do provedor Age Check. E para quem tá curioso, eu vou deixar o link do GitHub aí na descrição. Bom, mas enfim, como é que isso funciona? Basicamente, ela configura um ouvinte de requisição de rede. Isso usa a API de Web Hackers do Firefox, que permite que extensões observem, bloqueiem, redirecionem e modifiquem requisições web, dependendo das permissões concedidas. Isso é, em seguida, ela cria um filtro de agente e bloqueia o script de pop-up do agente script.net, substituindo por um script falso de verificação de idade que diz que você passou. O site recebe o script falso e deixa você passar sem a necessidade de verificação de idade nenhuma. Bom, a extensão está oficial no Firefox, mas qualquer coisa você poderia clicar em Release
no GitHub, mas eu não vou mostrar isso porque eu não sei ao certo se isso derrubaria o vídeo. Então, qualquer coisa, em último caso, eu estou usando uma VPN que eu me redireciono a um site que não precisa dessa confirmação de idade em um país, né, que ainda não aderiu a essa lei. Só que o que acontece é que vários locais já estão aderindo à lei. Então, isso está caindo em desuso. Eu vou te contar, se você tá aí no fundo falando por que tu tá endoidando tanto falando de privacidade, por que a verificação de idade é tão ruim, é só um humano tentando pegar a sua idade, eu vou te falar. A OpenAI tem parceria com a Persona, que tem um provedor de verificação de idade. Quando você passa pelo QIC da OpenAI, seus dados biométricos faciais são armazenados no banco de dados e submetidos a 269 verificações distintas. Ele compara seu rosto com o de figuras políticas e os classifica com uma pontuação de similaridade facial. Ele pode potencialmente sinalizar você como uma entidade suspeita com base apenas no seu rosto. Ele faz uma triagem comparando você a 14 categorias de mídias adversas, desde terrorismo até espionagem e muito mais. E se tu ficou curioso, eu vou deixar aqui um artigo na descrição para tu ler, se tu quiser saber mais. No começo, tu acha que é uma ferramenta que apenas verifica o seu rosto e a sua idade, e foi comercializado como verificação de idade, mas é uma ferramenta que permite que usem o seu rosto para verificação de fraude, triagem em lista de vigilância e um sistema de classificação de pontuação de entidade suspeita por algum motivo. Isso vai muito além de uma simples verificação de idade de rosto. Se você quer uma IA que não vai colocá-lo na lista de vigilância do governo e varrer você contra um monte de conjuntos de dados aleatórios, eu sinto muito. Tudo o que resta agora é esperar que a resposta do outro lado dessa polêmica da extensão acione. Pessoalmente, eu realmente queria que a extensão continuasse funcionando com o tempo, mas eu sinto que a resposta vai ser simplesmente lidar tudo no back-end para que ela não funcione. Basicamente, a extensão só está funcionando porque o processo de verificação de idade confia na resposta do front-end. É necessário apenas uma atualização, uma única e pequena atualização que processe todo esse processo do back-end para que isso seja efetivamente corrigido e extinto para sempre. Ou seja, muito fácil. Eu não acho um problema em si a verificação de idade, eu acho até benéfico, mas sim, o real problema é a maneira como isso é feito. Do que adianta você resolver um problema criando outro, ainda talvez potencialmente maior? Sinceramente, eu não sei para onde o nosso mundo está andando. Eu queria que isso fosse resolvido por meio de leis que obrigassem os pais a afastarem os filhos das telas, mas o que acontece é que isso é impossível, então quem está se fudendo é a gente, os meros espectadores desse caos, que nem filho tem.